Está falando de bomba, vamos para sua coluna, vamos abrir a coluna da Thaís, bem bonitona aqui, a gente está falando sobre os passeios das autoridades aí, né, o Gilmar Mendes que estava lá também viajando, participando de evento, a Thaís fala aqui sobre Tarcísio de Freitas, sim, cotado para a presidência. O governador vende o Brasil a investidores em Nova York. Ela conseguiu informações do conteúdo de uma, não sei se é palestra, né, dele a investidores. E aí, hein? Discurso nacionalista, Thaís? Nacionalizou totalmente a fala dele. Estava num evento fechado de banco em Nova York para investidores. E muito à vontade, até chamou a atenção das pessoas que estavam lá dentro, porque o Tarcísio, em geral, é mais comedido, um pouco menos, né, expansivo. E não só estava expansivo, como estava falando de Brasil e não de São Paulo. É muito natural que um governador do maior estado do Brasil vá a Nova York oferecer ativos, oportunidades de investimento, pedir, né, a atenção dos investidores para o estado que ele governa, mas ele estava muito mais voltado ao Brasil. Na fala dele, ele falando sobre a vocação do Brasil para crescer, os recursos naturais e a riqueza, a expansão do território, tamanho do território nacional. Falou da experiência dele na Amazônia, da experiência dele na Bahia, ou seja, ele não estava lá falando do lugar de governador e sim já ensaiando, obviamente, um discurso para 2026. O nome dele é muito forte, né, para essa corrida eleitoral do ano que vem. O Bolsonaro está inelegível, é pressionado diariamente pelos aliados dele políticos do Centrão, sobretudo, a apoiar o Tarcísio o quanto antes. Tem esse prazo de desincompatibilização para a candidatura do ano que vem. Então, se o Tarcísio for sair a presidente mesmo, ele tem que deixar o governo do Estado em abril. Isso tudo tem que ser preparado com antecedência. Mas o Tarcísio sentiu-se confortável o suficiente para já ensaiar esse discurso. Era um evento fechado lá em Nova York, mas ele já se sentiu confortável para começar a ensaiar esse papel novo que ele pode vir a desempenhar ano que vem, se tiver o apoio do Bolsonaro. Ele sempre frisa que tem, e frisou em Nova York, um sentimento de dívida em relação ao Bolsonaro e só vai lançar-se candidato se o ex-presidente o apoiar. Essa postura do Tarcísio, né? Você até também falou sobre isso na entrevista com ele, né, Josias? Sobre o Tarcísio. E eu achei muito interessante porque ele, num determinado momento, ele falou que ele era inexperiente. Aí você falou, mas não foi bom? Conta essa parte, Josias. É boa essa parte. Que ele sempre fala, né, que o Tarcísio é muito bom, técnico, mas é um político inexperiente. Eu falei, olha, a essa altura já adquiriu alguma experiência, tanto que está cortejando o Bolsonaro, né? Essa corte que o Tarcísio faz em tempo integral ao Bolsonaro mostra uma habilidade política. Aliás, ele é muito bem aconselhado, né? Ele tem gente, ele tem do lado dele raposas ali que são conhecidos tecelões da política, né? Como o Gilberto Kassab. E ele aí admitiu, né? Não, ele já aprendeu alguma coisa e tal. O Tarcísio está numa posição, Fabiola, que é muito curiosa, como diz a Thaís. O discurso dele é um discurso federal, mas ele insiste em dizer, por conta dessa habilidade política que já adquiriu, que vai permanecer em São Paulo. Ainda agora, nessa passagem por Nova York, ele disse, eu vou ficar em São Paulo. E também disse, não existe direita sem o Bolsonaro. Então, ele diz que vai ficar em São Paulo, corteja o Bolsonaro, porque na avaliação feita por ele e também pelos atores do Centrão, a tarefa dele depende, o êxito nacional dele depende do apoio do Bolsonaro. Então, ele corteja permanentemente o Bolsonaro e, embora diga que vai ficar em São Paulo, ele está com o olho esticado para o cenário federal. E ele tem uma data, que é uma data limite para ele, que é o abril do ano que vem, porque os governadores, se forem candidatos a outros cargos que não o próprio cargo de governador, se não for candidato à reeleição, ele precisa deixar a poltrona de governador. E hoje o Tarcísio está muito confortável em São Paulo. De fato, ele tem uma eleição, uma reeleição muito azeitada. A possibilidade dele ser reeleito não é algo negligenciável, ao contrário, as chances são muito grandes. Agora, se o Bolsonaro for condenado antes do final do ano, como parece provável, e se o Lula
continuar com a popularidade no vermelho, aí vai passar um cavalo assim com a sela convidativa na frente do Palácio dos Bandeirantes. E o Tarcísio vai ser convidado a montar esse cavalo que conduz à candidatura presidencial. E o Centrão pressiona gente como Ciro Nogueira, por exemplo, que conhece o Bolsonaro, foi chefe da Casa Civil dele, aposta que o Bolsonaro, havendo essa conturbação pessoal de uma condenação à cadeia, que ele, antes do final do ano, faria essa opção pelo Tarcísio. Se ele fizer, aí, inevitavelmente, o Tarcísio terá que montar no cavalo que, como disse, está passando ali, está ensaiando uma passagem de frente do Palácio dos Bandeirantes, né? E isso depende do comportamento do Bolsonaro. O Centrão acha que ele emitirá o sinal para o Tarcísio de Freitas antes de abril. Se esse sinal não vier, aí o Tarcísio fica em São Paulo, porque, como disse, está muito cômoda a situação para ele em São Paulo. Mas o Lula não estando bem e o Bolsonaro a caminho da cadeia, pode ser inevitável que ele ceda a essa tentação de trocar o certo em São Paulo pelo duvidoso, que é a disputa presidencial.